Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde. E hoje a gente vai falar com o Zé Vitor Castiel, deve estar entrando daqui a pouquinho. Vai conversar conosco sobre um negócio que começa do zero. A gente vai falar também sobre o Porto Verão Alegre, o que ele está bolando para mais esse evento importante da nossa cidade, frente a todo esse processo aí de mudança. Deixa eu baixar um pouquinho o som, que tá um pouquinho alto. Aí... Então hoje a live vai ser bem especial, tô na expectativa, sou fã. Então entrevistar alguém que a gente também é fã é um desafio, né? Como é que vai ser isso tudo? Daqui a pouquinho o Zé Vitor tá entrando aqui conosco, já avisei que a gente tá online para ele. Então obrigada por quem tá aqui. Rafa, Marcos, Denilson, Michele, Celso, que bom. Né? E eu também quero que vocês possam participar bastante, perguntar, tirar dúvidas. Daqui a pouco ele tem alguma dica que vocês também podem estar querendo saber. Então a gente vai fazer bem participativo aí, que as pessoas também possam participar, perguntar e a gente fazer uma live, enfim, de poder entender como que tudo isso está acontecendo. Zé Vitor, tu já tá aí, me dá um oi para eu poder te pegar. Aqui, já deu. Tá chegando aí o nosso ator, a nossa estrela maior, entrando aqui conosco. Oi, Tudo querida. bom? Como vai? Tudo bem? Tô bem, deixa eu tirar o nosso som aqui para poder te ouvir ainda melhor. Como é que tu tá? Deixa. Tô bem, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá melhor. Vocês, eu tô ainda ajeitando aqui a câmera, mas tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Tá Então só tá assim. bom. Aí, do teu óculos para baixo, agora te vejo inteiro. Antes eu tava te vendo só um pedacinho, agora te vejo inteiro. Como é que tu tá? Tudo bem, tranquilo, tentando enfrentar as vicissitudes da pandemia de uma maneira plausível, pelo menos, né? Já que alegre ninguém pode estar. Mas pelo menos tentando se adaptar a essa contingência e levando, chutando a bola para frente, né? É isso aí de uma forma digna, como eu digo, né? Temos que passar pela pandemia com uma forma digna. Sempre com dignidade, sempre. Então, pessoal, obrigada por estarem aqui conosco. Hoje a gente vai falar com o Zé Vitor, mas o nome dele é Vitor José, né? Então já descobri algumas coisas aqui no paralelo. Queria então que tu pudesse te apresentar para nós, para que a gente possa conversar aí o nosso papo. Pessoal, não esqueçam de dar os coraçõezinhos aí para o pessoal também estar participando. Quem tiver dúvidas, perguntas, quiser falar conosco, bota a pergunta aqui no comentário que a gente vai estar respondendo tudo aí sobre o Porto Verão Alegre, sobre a questão do sininho aqui em Porto Alegre. Enfim, vamos que vamos. Então, quando tu falou na questão, o meu nome realmente é Vitor José, é uma junção do nome do meu pai, Vitor Castiel, com meu avô, José Cibele. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, a adoção de Zé Vitor não foi feita em função da minha atividade artística. Ela foi feita muito cedo, quando eu era criança ainda, porque o meu apelido, evidentemente, sempre foi Zé, né? Mas na escola onde eu estudava, no Colégio Farroupilha, tinham dois caras cujo apelido era um Zé, né? Então, eles diziam, o Zé Ricardo. E os caras, não, o Zé Vitor. E aí ficou Zé Vitor, Zé Vitor, Zé Vitor. E dali, então, quando eu comecei a trabalhar em teatro muito cedo, fazendo teatro amador no próprio Colégio Farroupilha, na década de 70 ainda, nos anos de 74, 75, a partir dali, então, o meu nome já ficou Zé Victor Castiel. E o teatro entrou na tua vida no colégio? Como é que foi a tua transição assim para outros palcos da vida? Conta um pouco disso que eu tenho muita curiosidade de saber. Tá, não, na verdade, assim, a minha família é uma família que sempre conviveu muito com a arte, né? Principalmente com as artes cênicas. Eu tenho um tio que já faleceu, que foi um dos grandes, dos maiores diretores de teatro do Brasil, que é o Antônio Abujanra, e que era casado com a irmã da minha mãe. Então era meu tio de verdade. Então, muito cedo, 10, 11, 12 anos de idade, eu ia muito a São Paulo
e ele me levava muito ao teatro. Então eu comecei a assistir os grandes atores e atrizes do Brasil, hoje os mais consagrados, considerados hoje, comecei a assistir das coxias, da lateral do teatro, né? Do lado feio do teatro. E ali já aos 10, 11, 12 anos de idade, vendo Paulo Otran, vendo Cacilda Becker, vendo Tônia Carreiro. Desculpe, não é Covid, viu? Que eu estou internado aqui desde o dia 29 de fevereiro. Eu vendo aqueles grandes atores e atrizes do país do lado e vendo a maneira como se movimentavam pelo lado de trás do palco, porque o palco ele só é bonito para quem é na visão da plateia. O lado escuro, the dark side, né, of the backstage, né, ele é muito feio, ele tem prego, ele tem parafuso, e tem pessoas sempre correndo, trocando de roupa, nervosas, suadas e tal. E foi dali que eu tomei conhecimento do teatro. E foi por esse teatro que eu me apaixonei. Não pela beleza do encantamento que se provoca quando se está no palco, mas eu me encantei por toda a movimentação e por toda aquela indústria que existe em volta do teatro. E a partir daquele momento já eu tinha definido na minha cabeça que era aquilo que eu queria fazer, naquilo que eu queria me especializar. E tanto que aos 14 anos eu montei um grupo de teatro amador na escola, né? E depois aí veio a hora de fazer o vestibular e eu optei em fazer direito, porque eu achava que o direito ia me dar um bom estofo intelectual para poder enfrentar a minha carreira de ator. E, de fato, é uma coisa que eu aproveito até hoje, né? Os conceitos, os preceitos constitucionais, as questões que hoje são tão negligenciadas, né? Foi lá na Faculdade de Direito que eu fui buscar. Eu entrei muito cedo na Faculdade de Direito, já fazia teatro profissional, né? E antes passei um bom tempo na Europa, fazendo uma aventura, né? E quando voltei, já voltei fazendo teatro profissional. E, enfim, logo em seguida, minha vida mudou um pouco, porque eu conheci a minha esposa, a gente casei muito cedo, e logo em seguida vieram os filhos. Então, digamos assim, que é uma vida de artista, mas não uma vida de artista muito tradicional, né? No sentido de que eu tive responsabilidades familiares muito cedo, né? E enfim, de lá para cá, minha trajetória foi sempre em torno do teatro, do cinema, da televisão, do rádio. E teve uma hora, assim, um determinado momento, em que eu me dei conta de que não adiantaria eu ficar esperando as coisas acontecerem. Então, eu passei a empreender na área cultural também. E isso eu comecei a fazer muito jovem. Eu comecei muito jovem a fazer isso. Minha primeira incursão era uma empresa chamada Actor, e que eu montei como se fosse uma cooperativa de atores e atrizes, né? E que ali, então, a gente, digamos, personalizava e unificava os cachês para comerciais de televisão, que na época eram muito... era o nosso ganha-pão, né? Fazia muito comercial de televisão, muita locução para comerciais de rádio. Então, nessa empresa que eu montei, a Actor, ela congregou essas pessoas, e ali, então, eu passei a começar a querer empreender na área cultural. Então, paralelamente à minha carreira de ator, logo em seguida, quer dizer, eu comecei a trabalhar na Globo muito cedo também, né? E logo em seguida, então, eu comecei a produzir os meus próprios espetáculos. E produzindo os meus próprios espetáculos, eu fui pegando uma cancha como produtor e passei a produzir eventos, né, culturais, que não fossem só os meus espetáculos. E é isso. Quer dizer, basicamente, respeitando uma hora que nós temos de conversa aqui, basicamente é isso.
Porque eu queria saber mesmo como é que se deu essa transição, não é nem transição, mas essa complementação da tua carreira como ator e também como empresário, porque hoje tu tem o Porto Verão Alegre, tem outros projetos, todos que tu toca, nos conta dos outros projetos, como é que tá tudo isso? Não, Aldo é da assim, ó, não houve uma transição, houve uma necessidade, né? Quando eu fui trabalhar na Globo, eu me dei conta de que, pelo meu physique de rôle, pelo fato de eu ser gordinho, eu jamais seria protagonista, nem na TV, nem no cinema. Então eu passei, e aí eu tinha certeza de que eu tinha capacidade de ser protagonista. Então eu passei, eu senti que eu seria protagonista no teatro. Por quê? No teatro eu poderia me produzir. E se eu me produzisse e quisesse me colocar como artista principal, eu me colocaria. Então Sim. foi uma coisa muito mais prática, na verdade, do que qualquer outra coisa. Claro que eu não imaginava que, como coadjuvante, eu poderia alcançar a carreira bacana que eu alcancei. Né? Mas surgiu mesmo pela necessidade de ser o ator principal. Né? Coisa que na televisão e no cinema isso nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Né? E como é importante, assim, né, quando as portas não se abrem, que a gente abra as portas. Quando eu comecei com a questão com a carreira de palestra, enfim, uma das coisas que a gente fez foi criar um evento em que nós pudéssemos palestrar. Então é isso, sabe? Quando a gente não tá, a gente tem que inventar, que depois é a frase, inclusive, que tu colocou, né? Quando não tem, inventa, cria, te proporciona isso, porque eu acho que realmente a gente às vezes coloca a culpa nos outros e a gente para de se dar conta do que eu posso fazer de diferença no meu contexto, Isso, eu faço o que eu quero fazer, né? Que portas. eu realmente não acredito, Helena, que a gente não possa inventar alguma coisa. Quer dizer, eu acho que, principalmente agora, falando nesse período de pandemia, né, só sobreviveu melhor, está sobrevivendo melhor quem está laborando com criatividade. Quem está se lamentando, poxa, fechou meu negócio, pô, eu não tenho como trabalhar, eu vou ter que demitir não sei quem. Essas pessoas, elas não estão usando a criatividade. Uhum. Porque a criatividade ela é uma coisa inerente ao ser humano. Qualquer pessoa tem criatividade. Basta direcionar para a solução dos seus próprios problemas. Agora, colocar a culpa nos outros, que isso é uma coisa bem sartreana, né? O inferno são os outros, né? Sempre. Né? Então, isso é muito fácil de fazer. A culpa não é minha, a culpa é dos outros. Fica muito mais fácil a gente dizer, não tem culpa. Né? Eu não posso ir por aqui, eu vou por aqui. Se eu não puder ir por aqui, eu vou por ali. E sempre, mas não existe possibilidade de uma pessoa que trabalhe com a cabeça, usando a criatividade, não solucionar os seus problemas, suas dificuldades. Não existe. Eu, Empresariais, né? eu coloco sempre que pensamentos otimistas e emoções positivas curam tanto quanto remédio, né? Então a gente realmente tem que nutrir isso, a gente tem que estar indo atrás disso, tá com pessoas que estão, como tu, assim, trabalhando para que as coisas aconteçam. Eu queria que tu nos contasse um pouco do Cine Drive-In, como é que foi, que ele teve, foi um projeto pessoal que teve início, meio e fim, né? E que vocês também tiveram envolvidos. Então eu queria que tu nos contasse como é que é criar um negócio agora que parte do zero, com início, meio e fim durante a pandemia. E depois eu quero falar contigo bastante sobre Porto Verão Alegre, que eu também quero saber das Tá, curiosidades. Aí tá. tá. Bom, o Cine Drive-In foi o seguinte, foi logo no início da pandemia. Na verdade, não foi uma ideia minha. Foi uma ideia em conjunto, em conjunto dos meus filhos com mais outros sócios jovens deles. Meu filho me apareceu um dia, tá de quarentena comigo aqui, e disse, pai, abriram um Cine Drive-In no Rio de Janeiro. Mas logo em seguida eles fecharam por problemas de protocolares de saúde, de higiene. Uhum. E nesse meio tempo apareceu o outro nosso sócio, que é o Didio, que é o dono da Gana Produções, com a ideia de, já em convênio com a DVB, de que a DVB, na sede que tem ali na Praia de Belas, quase em frente ao Teatro Pôr do Sol, teria um espaço muito bom de estacionamento, onde poderia se colocar um drive-in. Bom, a partir daí eu me entusiasmei, porque eu sempre fui a favor
de que as grandes ideias elas já foram tidas, né? E que as pessoas precisam ir bebendo o que já aconteceu de bom, né? O Cine Drive-In já foi um grande sucesso há 50 anos, né? Exatamente. Ele não é uma coisa nova. Só que quem tem 20, 18, 19, 30, Nunca foi. 45, 50, 55, não sabia o que era. Então, projetamos rapidamente, fizemos um convênio com a JOG Engenharia, e a JOG montou um sistema de palco com suporte de tela, uma tela de mais de 100 metros quadrados e uma estrutura no tamanho do edifício de 5 andares, né? E lançamos o Cine Drive-In, tivemos grandes dificuldades, porque fomos boicotados pelas grandes distribuidoras de cinema, né? Como a DVB está a menos de 1 quilômetro do Praia de Belas Shopping, mesmo com cinemas fechados, partiu lá dos cinemas do Praia de Belas uma proibição de que a gente conseguisse locar os filmes das grandes distribuidoras, né? Então, estou falando da Universal, da Paramount, todas elas. Então, nós ficamos com aquela estrutura pronta e há 4 dias de estrear sem cinema, sem filme para. Foi aí que entrou a minha experiência. Eu digo, não. Então, nós vamos fazer uma curadoria voltada para a experiência de quem nunca foi a um drive-in. E aí, então, nós montamos 2 sessões por dia durante 3 semanas, né? Que era o tempo que a gente estabeleceu para que existisse o sistema drive-in. Esse foi o tempo suficiente para se instalarem mais 4 drive-ins em Porto Alegre. Isso foi o tempo suficiente para as pessoas encherem o saco de ir ao drive-in. Então, a minha ideia é 3 semanas e para, né? Então, aí sim, aí entrou uma curadoria forte da Lora Produções, atrás de filmes ou grandes clássicos que já estavam em domínio público, ou de filmes que a gente pudesse exibir e que jamais um jovem de 20, 30, 40 anos pudesse ter visto, mas que seria uma experiência muito bacana, como Primeira Noite de um Homem, sabe? Como o Bastardos Inglórios, né? Como Casablanca, como o Morro dos Ventos Uivantes, enfim. E uma programação infantil muito legal nas primeiras sessões de sábado e domingo. Uhum. Então, com isso, a gente fez sold out, lotação total. E antes disso, nós tivemos um cuidado muito grande de fazer meio que um curso de administração de EPIs, né? Dos protocolos de segurança. Então, sim, o drive-in, o Cine Drive-In, ele até hoje, as pessoas lembram, né, dele como sendo o lugar mais seguro da cidade. Naquela época, as pessoas não estavam saindo de jeito nenhum. Sim, então, foi bem funcionando. Exatamente. Então, elas pegavam o carro na garagem de casa, iam para o cinema, e dentro do carro elas se sentiam totalmente seguras. Eventualmente, alguém precisava ir ao toalete, ela era acompanhada por uma pessoa totalmente paramentada, com equipamentos, com EPIs, né, com equipamentos de segurança. Ela ia utilizar um banheiro. Cada banheiro que nós instalamos lá tinha um funcionário, né? A pessoa utilizava o banheiro e, ao sair, esse banheiro era interditado por 5 minutos para ser totalmente higienizado novamente, né? Os carros todos ficavam, apesar da gente ter lugar para 400 carros, a gente limitou um número de 100 carros, que é para os carros ficarem numa distância, no mínimo, de 2 metros e de forma desencontrada, que é para que, se as pessoas quisessem abrir o vidro, pudessem e tudo mais. E a questão do catering, o serviço todo era feito por WhatsApp. A pessoa chamava por WhatsApp, vinha uma pessoa e trazia o pedido dentro de embalagens higienizadas e tudo mais. Foi espetacular, né? E, ao final das 3 semanas, mesmo com uma demanda enorme, nós optamos em transformar o lugar num lugar de eventos drive-in, né, corporativos. De fato, já houve alguns eventos lá, inclusive um lançamento imobiliário e tudo mais, mas agora nós optamos em fazer aquilo que a gente realmente queria,
que é transformar aquele espaço de 10 mil metros quadrados num, digamos assim, equipamento cultural novo da cidade, né? Que vai inaugurar provavelmente em novembro, que será uma coisa que não existe aqui, né? Simples e totalmente cultural na beira do rio. Enfim, aguardem, porque vai ser uma coisa assim muito impactante o que vai acontecer ali. Louca para saber. E realmente é um espaço tão lindo e tão bom. Eu já dei vários treinamentos lá na DVB e que bom que a gente está podendo entregar para Porto Alegre mais um espaço cultural e num momento que ninguém imagina. Né? Eu acho que Claro, claro. E a céu aberto, né? Céu aberto vai ser. Que é, inclusive, a transformação, porque estava todo mundo cancelando. Por exemplo, o Festival de Cinema de Gramado foi online. A exposição de esteio de animais também foi cancelada, né? Estou com uma alergia aqui. Desculpem. Foi cancelada. E eu, de cara, com meu sócio, o Rogério Beretta, que é o mentor, que é o cara que inventou o Porto de Verão Alegre, junto comigo, de cara nós já fizemos uma ligação dizendo: vai ter Porto Verão Alegre, nós não vamos cancelar. E o outro já disse: não vai ser online. Eu digo: não vai ser online. Então, nós vamos tentar nos aproveitar de tudo que nós aprendemos no Cine Drive-In, né, com essa meninada aí, que tem a cabeça espetacular, para poder fazer o Porto Verão Alegre acontecer de uma maneira segura, né? Enfim, é isso. Pessoal, outro dia eu estava vendo outra live, o pessoal falou que tem esse aviãozinho aí para a gente poder convidar outras pessoas. Se vocês quiserem também estar convidando outras pessoas pelo aviãozinho, tamo aí. Olha só, realmente, eu acho que vocês conseguiram fazer do limão uma limonada do momento difícil, criar uma coisa bacana. Realmente, a minha geração é uma geração que a gente nunca tinha ido num cinema drive-in, a gente nunca tinha experimentado isso. E quando a gente recebe as informações, a gente nunca imagina que teve tanta dificuldade de vocês poderem selecionar filmes. Eu achei que estava todo mundo querendo um monte que vocês pudessem passar. Não. A gente entrou numa coisa pensando que era lúdica e era absolutamente comercial, né? Não tem compadre, entendeu? Não tem, né? Que é uma coisa que eu estava experimentando pela primeira vez, que é a concorrência comercial, né? Sim, e no mundo online a gente sempre vê o negócio final, né? Acabado. Então a gente acha que bonitinho, que legal, que bacana. Mas vai fazer. Para te ter uma ideia, foram 100 empregos gerados por 3 semanas em pessoas que estavam em situação de alta vulnerabilidade social, né? Porque estavam trabalhando, quem trabalha com cultura, com entretenimento cultural ou entretenimento no geral, está em situação de vulnerabilidade social. Eu estou falando do bilheteiro, né? Por exemplo, no audiovisual, do maquiador, do cameraman, dos caras que não estão ali aparecendo. Nós, artistas, ainda temos reservas. Sim. Podemos fazer lives, podemos monetarizar alguma coisa via online, mas essas pessoas que estão na retaguarda da indústria, do audiovisual, da indústria teatral e tal, elas não podem fazer isso. Elas ficam numa situação absolutamente vulnerável, né? E ali, no cinema, nós demos emprego para essas pessoas. 100 pessoas trabalharam dignamente, ganhando bem, né, durante 3 semanas. Acho que a gente, às vezes, assim, não se dá conta do quanto está sendo difícil para essas pessoas, né? A questão toda social. E, realmente, a pessoa que limpa o teatro, é o outro que é o bilheteiro, é o outro que é o flanelinha que cuida do carro quando o teatro está cheio. Imagina, só para a toalete, só para higienizar a toalete, nós tínhamos 6 funcionários. São 6 pessoas contratadas só para higienizar o banheiro que foi usado uma vez. Né? Mas ficou um gostinho de quero mais, viu? Acho que essas pessoas foram muito poucas. Que bom que ficou o gostinho de quero mais. Isso no teatro é uma coisa muito recorrente, viu? Quando eu tinha um produtor que uma vez entrou no camarim
quase chorando. Assim, gente, tem uma fila de 200 pessoas lá fora e não tem mais lugar no teatro. E eu me lembro porque eu estava com o diretor Gilmar Messias e nós rimos muito. Eu disse para ele, e tu tá chorando por quê? Vai lá e avisa. Tá lotado, não tem mais ingresso. Porque essas pessoas vão chegar em casa e vão ligar para um, que vai ligar para o outro, que vai ligar para o outro. Olha, é bom correr para comprar ingresso para assistir aquele espetáculo, porque está lotando. E se ele está lotando, é bom. Então, é bom ficar o gostinho de quero mais. Eu garanto que naquele local mesmo ainda vamos ter muitas coisas assim inacreditáveis. E inesquecíveis. E Agora, inesquecíveis. que tu nos conte assim, como é que está o Porto Verão Alegre? Quais são os projetos de vocês? Tu já tinha me explicado assim que vocês estão mudando algumas questões. Então, assim, o setor todo está parado, né? A gente está vendo eventos grandes. Agora teve o Gramado Summit, que também foi adiado para o ano que vem. A gente vê as Olimpíadas também, que, enfim, não é coisa só daqui, é global mesmo. O que vocês estão imaginando? Como é que vai ser? O que tu pode nos contar? Não, isso eu posso adiantar já. O Porto Verão Alegre, ele depende, evidentemente, que não, ele não vai poder. Hoje, eu não posso dizer que eu vou ter algum teatro, vou ter um teatro indoor. Né? Em princípio, pelos protocolos e pela legislação, nenhum lugar fechado vai ser liberado por enquanto. Então, o que nós fizemos? Nós vamos montar 4 palcos ao ar livre, né? Para abrigar vários tipos de espetáculos, né? E vamos utilizar a concha acústica ao ar livre do Teatro São Pedro. E ali, então, a gente pretende colocar uma programação com 60 espetáculos, em princípio, de teatro, né? Como se não houvesse amanhã, vamos ser felizes, né? Então, vamos ter teatro ao ar livre, com a plateia distanciada, mesmo ao ar livre, com tudo que a gente aprendeu no Cine Drive-In, nós vamos fazer com a plateia, por exemplo, sentada numa distância, né? E ali nós vamos poder ter 1.000 pessoas assistindo um espetáculo, podemos 500, podemos ter 100. Nós vamos ter palcos de vários tamanhos, né? E vamos ter estreias, inclusive, de monólogos na concha acústica do Teatro São Pedro. Uhum. Vai ser absolutamente normal o Porto Verão Alegre. A diferença é que, se chover, não tem. Mas, para entre não ter e não ter sempre, eu prefiro não ter um dia. E como é que está sendo a aceitação da prefeitura, dos artistas com relação a isso? Isso não foi divulgado ainda. Nosso projeto já está, na verdade, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Federal, na Rouanet, né? Então, agora está indo um pedido de modificação, né? Para se adaptar a essa questão da pandemia. E, imediatamente depois, vai ser absolutamente normal. Os espetáculos vão ser convidados a participar. O teu espetáculo é grande, vai para tal palco. O teu espetáculo é médio, vai para tal palco. O teu é um monólogo, vai para tal palco. Tu vai fazer uma estreia, então tu vai para a concha acústica do Teatro São Pedro. As vendas de ingressos vão ser feitas online, normal. Vai ser tudo normal. A diferença é só que, em vez do cara entrar no teatro, o cara fica do lado de fora. Mas eu acho que são nessas coisas simples que a gente vai conseguindo organizar a nossa vida, né? Realmente, claro. A gente vai imaginando um monte de coisa, como é que... Bom, vai ser normal, o pessoal tá falando muito do novo normal, Bom, é o que se apresenta, e o que eu faço com isso tudo? Eu tô assim, te olhando e vendo a naturalidade como tu tá lidando com esse contexto todo, né? Tirando um negócio do zero lá do Cine Drive-In, com a tua família. Então, também, de novo, né? Um negócio familiar, de uma ideia dos filhos, de quantas vezes nossos filhos também nos dão ideia, de mas que viagem. Isso. Não, vamos encarar. Eu ouço muito eles. A Alice está com 30 anos, está casada e quer dizer, está com o casamento adiado, né? Ela estava com a festa marcada agora para 14 de outubro e tivemos que mandar lá para abril, porque, enfim, não tinha a menor condição, né? O pessoal do Country Club lá, um beijo para vocês que conseguiram adiar a data do casamento da minha filha. A Alice, ela é publicitária, trabalhou muitos anos na RBS, na comunicação corporativa,
da RBS, depois que trabalhou na comunicação corporativa da Casa dos Temperados, né? Que também é do Grupo RBS. E eu a sequestrei o ano passado para trabalhar comigo na comunicação do Porto Verão Alegre. Tudo bem. Já o João, que tem 26 anos, ele é meu sócio já no Porto Verão, minoritário. Meu outro sócio é o Rogério Beretta, que é meu sócio há 22 anos, né? Que é um cara sem o qual eu não conseguiria ter feito nada, né? Porque nós trabalhamos em conjunto o tempo inteiro, nesses últimos 20 e tantos anos. É o cara que, junto comigo, inventou o Porto Verão, né? Mas o João, ele entra numa parte que a gente carecia um pouco. Nós éramos muito lúdicos na questão da venda, na questão comercial. E o João, por ser formado em administração de empresa, com ênfase em marketing na ESPM, ele veio preencher essa lacuna que a gente tinha de tornar o nosso produto Porto Verão muito mais comercial do que a gente conseguia, né? Então, com a entrada do João e também o Beretta também tem um filho que é cineasta, que é criador, mais a Nora, que é a Jane, que trabalha com criação e tudo mais. Nós nos cercamos de jovens em volta de nós, e estamos quase virando a rainha da Inglaterra. Por quê? Sim, é aquela que não governa, né? Ela não governa a rainha da Inglaterra. Ela fica por ali, né? Determinando as coisas. Nós somos, digamos assim, os decanos, né? Que dizemos, ó, isso pode, isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Mas as grandes ideias, as ideias mais malucas que eles têm, a gente procura engolir em seco e dar força para que funcione. E tem funcionado. Isso que está trazendo, a gente, em termos de gestão, está colocando muito, que é a questão da diversidade, né? Tu colocou do quanto o Beretta te complementa, o quanto daqui a pouco tu era mais sonhador, tu era mais lúdico, enfim, e veio ele com esse lado empresarial, complementando as competências. E é que agora vocês estão num outro momento de vida, está chegando uma nova geração que também está trazendo outras experiências, outras possibilidades. E que coisa boa a gente poder receber isso de ti, poder estar escutando, porque a gente às vezes acha que na arte não tem isso. E na real é o contrário, né? Na natureza as complementaridades o tempo inteiro precisam para que a gente tenha um ecossistema. Dentro dos negócios também a gente precisa ter uma pessoa que é bom de marketing, outro que é bom de entrega, outro que é bom de outra coisa. E a gente tem colocado muito isso nas empresas, né? Foi essa época que nós tínhamos todo mundo com o mesmo perfil. Porque se todo mundo quiser ser só o ator principal, não vai ter o coadjuvante, que também é necessário, não vai ter o que acende e apaga a luz. Eu brinco sempre que a internet, né, ela é uma coisa espetacular, sem dúvida nenhuma. Mas ela trouxe um problema sério, né? Um problema de ego mesmo, né? Um problema de ego, onde as pessoas, todas elas, querem ser protagonistas de alguma coisa. Elas querem. Então, eu brinco que, numa primeira fase, todo mundo foi para o palco, né? Só que agora o palco caiu, o palco ruiu, tinha muito peso no palco. O palco ruiu. E agora, então, estão se construindo novos palcos para os verdadeiros artistas se apresentarem, né? Então, a internet conseguiu, no final, se adequar a ter o seu usuário como protagonista de determinada linguagem. Mas linguagens consagradas, como teatro, cinema, música, né? Até a literatura, as artes plásticas, a dança, elas mantiveram, depois que o palco ruiu, né, pelo peso, elas mantiveram a possibilidade de erguer novos palcos e oferecer para as pessoas coisas realmente de qualidade. Porque o que estava acontecendo é que, com todo mundo protagonizando, qualquer pessoa de qualquer área protagonizando, a qualidade do que se consumia começou a ficar ruim, né? Sim. Mas o público regula isso, né? O público também vai regulando e vai ajustando. Mais ou menos, mais ou menos. Eu vejo muita gente consumindo muita merda por aí, né? Eu vejo muita gente consumindo cocô puro, né? Mas, bom, cada um consome o que quer.
Eu também não estou aí para regular a vida de ninguém. Mas a oferta da qualidade, essa tem. E tá acessível para todo mundo, né? Acho que a gente também está passando por esse processo assim de que, bom, é uma live que daqui a pouco vai fazer diferença para mim. E bacana ver todos esses conceitos que a gente, via de regra, fala muito com o empresário. Por isso que eu disse, não, eu quero falar com ele na live executiva, não quero falar na live de vida, porque a gente quer contextualizar isso tudo como um artista maravilhoso como tu também está empregando dentro do teu negócio essas gestões de diversidade, de inclusão, de abrir as portas que não estão abertas, mas eu vou lá eu posso te falar um pouco sobre isso no Porto Verão. Porto Verão emprega, por ano, mais de 1.000 artistas. Tá? Isso é certo. São 2 meses de 1.000 artistas. Artistas, fora... Todos gaúchos. Tá? Fora todo o entorno. Ele movimenta a rede hoteleira, ele movimenta o transporte público, ele movimenta a rede de bares e restaurantes, né? Ele distribui mais de 10.000 convites, cortesias para pessoas em vulnerabilidade social, para instituições com pessoas que estão passando por alguma vulnerabilidade social. Ele presta oficinas gratuitas de teatro, cinema, dança, música, na periferia de Porto Alegre, nas periferias, nos locais mais paupérrimos de Porto Alegre. Vai ter um cara nosso lá nos lugares mais paupérrimos de Porto Alegre, oferecendo uma oficina gratuita. Agora, por exemplo, normalmente é em março que acontece, termina o Porto Verão, começa então, a gente pega os espetáculos infantis e oferece gratuitamente para a rede pública de ensino, né? Agora, por exemplo, como começou a pandemia em março, agora nós estamos oferecendo essa contrapartida através de vídeos de contações de histórias que vão ser oferecidas para a rede pública municipal e estadual online. Então, essas prestações todas são feitas através do Porto Verão Alegre, que, por incrível que pareça, é uma ação totalmente privada, né? Porto Verão Alegre também tem a possibilidade de ações muito fortes de endomarketing, né? Fala sobre isso. Gostei. Que é o seguinte, quer dizer, já aconteceu comigo, por exemplo, eu chegar no marketing de uma empresa e dizer, olha, a empresa quer investir pela Lei Rouanet, e o cara do marketing dizer, eu estou com a minha verba esgotada. Os únicos que têm verba aqui é o RH. Aí eu vou no RH, e o RH diz, não, mas eu não tenho verba para Rouanet. E eu disse, sabe por que não tem? Porque não pensou bem, porque tu pode pegar todos os teus colaboradores e colocar dentro de um teatro, durante noites e noites, oferecendo divertimento cultural, entretenimento cultural para os teus colaboradores e para a família deles, com essa verbinha que tu tem aí. Que tu ia fazer um churrasco de fim de ano, ou que tu ia fazer um sei lá o quê, entendeu? Tu pode dar um entretenimento, as pessoas vão ficar muito agradecidas com isso, né? Então é isso, quer dizer, o endomarketing ele não tem limite, né? Tu precisa ser, tu precisa oferecer para o teu colaborador coisas fora do trabalho que deem a ele prazer de chegar na segunda-feira e dizer, eu estou trabalhando num lugar que se preocupa comigo, né? É isso aí, a Jaque trabalha com o endomarketing, está aqui marcando coraçãozinho. Sabe, quando eu era gerente de RH lá da NET, a gente estava fazendo um processo de redução de custos e aí a gente contratou artistas, eles passavam em todas as áreas explicando como que a gente podia fazer, mas de forma engraçada, de forma bacana. E no final de todo o programa, a gente alugou o Teatro Dan Higgs, contratamos esse mesmo grupo de teatro que as pessoas acabaram conhecendo, eles fizeram uma peça totalmente customizada com o nosso jeito e com os nossos problemas. A gente lotou, os colaboradores podiam levar alguém da família junto. E o ingresso era 1 quilo de alimento que depois os próprios colaboradores doaram para uma instituição de caridade. Então, isso que você está falando, assim, da gente conectar a arte com a empresa, com os colaboradores, é uma forma de reconhecer maravilhosa, né? E todo mundo gosta. E por outro lado, tem também a questão das empresas entenderem, né, que associar o seu nome a um produto
tão querido como é o produto cultural, né? É uma coisa que gera no investimento, na renúncia fiscal da Lei Rouanet, por exemplo, gera uma propaganda que ele não teria, que seria um dinheiro que ele estaria pagando de imposto, muito pouco, é X, é 2, 3, 4% do imposto devido, entendeu? Não é nada. É para a empresa. Quer dizer, mas mesmo assim, ao invés de estar pagando aquele imposto, ela pode estar investindo num evento que vai colocar o nome dessa empresa em voga de uma maneira tão violenta que institucionalmente ela possa ter um ganho incomensurável, né? Então é muito importante que as empresas abram os olhos para isso, né? E Tem a gente várias precisa maneiras. que nem tu, para deixar claro isso e para poder lembrar as pessoas que a Lei Rouanet também pode ser usada, sim, para os próprios colaboradores. Porque, na verdade, o que aconteceu no Brasil, naquela época da mais recente eleição, foi uma diabolização que houve da Lei Rouanet, como se todo mundo que se utilizasse da Lei Rouanet tivesse malversando o dinheiro público, tivesse fazendo... E claro que isso é uma fake news, né? A Lei Rouanet é uma lei absolutamente fiscalizada. Todas as pessoas que estão nos vendo aqui, que já se utilizaram da Lei Rouanet como renúncia fiscal, sabem disso. É impossível, olha, eu considero impossível fazer alguma... É impossível, é uma conta vinculada no Banco do Brasil, o dinheiro só sai de lá com as comprovações e recomprovações. O projeto só é reaprovado depois de feito toda a contabilidade. Para você ter uma ideia, Porto Verão tem 21 anos, né? Esse ano, Porto Verão Alegre, em março de 2021, já estava aprovado as contas. Para você ter uma ideia de como a gente já está funcionando muito bem com isso. Claro que nós contratamos uma empresa especial, né, que chama-se Mais Produções, pertence a Cláudia Dimutti, que é especialista em Lei Rouanet. Ela trabalha conosco, na nossa sede. Ela só serve a nós. Ela está lá e funciona como superego. Eu canso de, como artista, entrar e dizer: bom, nós vamos pendurar um cara na chaminé da usina do gasômetro com uma bandeira com o nome do patrocinador. Ela vai dizer: não, menos. Artigo tal, número tal, número tal. É proibido. Então, ela funciona como um superego. Nós nos munimos de um mecanismo que faça com que a gente não erre no sentido de cumprir a lei. Nós precisamos cumprir a lei. Aliás, todo o planeta precisa cumprir a lei, né? Então, não é diferente na Rouanet. Então, como eu estava te dizendo, como houve essa diabolização, o cara fica mamando na teta do governo, parará, nunca parou para olhar números, né? A indústria cultural no Brasil, ela movimenta, veja bem, mais dinheiro do que a indústria de medicamentos. Sério? Sério. Não imaginava. Ninguém imagina. A indústria do entretenimento no Brasil, ela movimenta mais dinheiro que a indústria de medicamentos. Então, o que volta de impostos para o governo, até saiu um estudo muito sério da Fundação Getúlio Vargas sobre isso, e eu não tenho ele em mãos aqui, não tenho perto de mim, não saberia te dizer, mas parece que aquilo que é renunciado pelo governo de receber de impostos para investimentos em Lei Rouanet volta em triplo em outros impostos, né? De todas as áreas que essa indústria do entretenimento movimenta, né? O cara que se hospedou no hotel e que pagou o IPI, o cara que não é o IPI, não, o imposto de renda, o cara que comprou um chocolate e pagou IPI, o cara que comprou não sei o que, sabe? Tudo isso, ele gera... As pessoas que estão se divertindo, ao mesmo tempo, elas estão gerando, elas estão consumindo e gerando ganho de impostos ao governo federal. Então, sim, os 4% renunciados, eles acabam virando 12% positivos. Entende? É muito legal. É bacana se as pessoas quiserem se... A gente não vai só no teatro, a gente do teatro já sai, vai jantar, vai fazer alguma outra coisa, fora o quanto a gente também se alimenta a alma, né? O Claro. quanto
vai fazer um programa, não é só o programa, é tudo que aquilo envolve a gente se arrumar, trocar de roupa. Ai, que saudade disso, meu Deus do céu. E duas coisas. E duas coisas que eu preciso te dizer. Primeiro, tu não vai só no teatro. Né? Tu antes ou depois, tu vai, né? Tu vai ter que te locomover até o teatro, vai gastar gasolina, tu vai pagar o estacionamento, tu vai... Né? O Porto Verão, ele mantém os preços promocionais. Né? Então, hoje, o preço do Porto Verão varia entre 25 e 50 reais o ingresso. Só paga 50 reais o ingresso do Porto Verão aquele cara que deixou para comprar, faltando 1 minuto na bilheteria do teatro, que não tem convênio com ninguém. Sim. Então, dificilmente alguém paga. Então, normalmente, a média de ingresso do Porto Verão Alegre é 29 a 32 reais. Tá? Então, isso é uma coisa super acessível, super acessível. Então, é for all. É para o cara que tem a condição financeira, né, bacana, para o cara que não tem. E outra coisa que eu queria dizer, fora as ofertas gratuitas. O Porto Verão hoje ele só tem pago o teatro. Porque nós temos eventos de literatura, de cinema, de artes plásticas, de oficinas, estou me esquecendo, todos gratuitos. É só chegar. Sabe? O cara vai assistir um filme de graça. O cara vai a uma sessão comentada de um livro, ou uma discussão sobre literatura, é de graça. Ele chega lá no Instituto Ling, recebe uma taça com espumante, assiste o evento. É um troço que tem para todo mundo. Tem desde a elite até a pessoa que nunca entrou num teatro e que nunca mais vai deixar de ir. Mas a arte ela tem que ser assim, ela tem que ser inclusiva, a gente tem que promover a possibilidade tanto para uma pessoa que daqui a pouco não tem condições, para outra que tem, e que até porque quem tem, daqui a pouco está patrocinando e ajudando quem não tem. Me diz uma coisa, quando é que começa o Porto Verão Alegre? Porto Verão Alegre, esse ano foi assim, ó, nós retardamos o início oficial do Porto Verão Alegre para o dia 4 de fevereiro. Né? Então a gente, digamos, adiamos em um mês o início oficial do Porto Verão Alegre. De 2021. De 2021. Para tentar que aqui já esteja liberado os teatros e que a gente possa usar os teatros. Né? Mas em janeiro todo nós teremos vários eventos por logradouros públicos da cidade, gratuitos, que a gente está chamando de esquenta, né? Com apresentações artísticas diversas, né? De mágico, de palhaços, de cantores, de instrumentistas, de artistas, em vários locais da cidade, com distanciamento social, tudo isso previsto durante o mês de janeiro. E aí, no dia 4 de fevereiro, então, tem a abertura oficial, já utilizando os teatros. Sejam os ao ar livre, que a gente tá bolando, seja já liberado os teatros indoor. Que bom, porque a gente fica querendo saber quando é que vai ter coisa para a gente também poder ir. A partir assim, ali pelo dia 6 de janeiro, 7 de janeiro, Porto Alegre já respira cultura e já é considerado. O Porto Verão Alegre ele é já um dos maiores festivais multiculturais privados da América Latina. E Porto Alegre, já há muito tempo, já é considerada a capital cultural do Brasil no verão. Inclusive, um dia, essa história eu sempre conto, porque eu acho muito bonitinha. Cheguei cansado do teatro, porque eu também me apresento no Porto Verão como ator. Né? Claro. Eu cheguei super cansado do teatro. Subi, tomei um banho, desci, estava remanchando naquela coisa assim. Ai, tem que jantar, que saco. Sentei ali na minha sala, liguei a televisão. Estava começando o jornal da Globo. E o locutor dizia assim: conheça a capital cultural do Brasil. Eu ainda olhei para minha mulher e disse: puta que pariu, hein? Eu chegando esfalfado de gente, dando emprego para 1.000 pessoas, todo mundo trabalhando, nos virando, botando quase 60 mil pagantes no teatro em um mês e pouco nessa cidade, e aí eles inventam uma capital cultural. E aí, quando entra a matéria, era o Porto Verão Alegre. Era o cara na fila do Teatro da Henriques dizendo: que tal o teatro? Não, porque teatro é genial, porque no Porto Alegre era Porto Alegre. Né? Então eu digo: pô, olha que legal, somos nós. Então. Tem gente se declarando aqui para ti, Zé Vitor. Te amo, Opa. meu professor do curso de cinema da Casa de Cinema, o Fabiano. Pô, Fabiano Del Rey, tu sabe quem é, né?
Sei, Fabiano claro Del que Rey é sim, o mas filho da sabia Tânia, que ela era tão fã assim. é o filho da Tânia Carvalho, né? Mas, na verdade, o Fabiano Del Rey é filho de um dos maiores atores que o Brasil já produziu, o Geraldo Del Rey, que trabalhou, praticamente sustentou a carreira do Glauber Rocha, que era um cara que tá da turma do Otton Bastos, e é de um cara um cara que nos orgulha, né? Um baiano arretado, Geraldo Del Rey, um dos maiores atores que o Brasil já teve, infelizmente já falecido, pai do Fabiano. E com a mãe, a Tônia, tu não Cara, conheceu cara do cinema, fazer uma live com ele. ele é o cara do cinema novo, Geraldo Del Rey. Depois foi para a Globo, fez diversas novelas, fez diversas séries, é um ator consagradíssimo. E o Fabiano Del Rey é fruto do casamento, que foi o primeiro casamento da Tânia, com o Geraldo Del Rey, da Tânia Carvalho, a nossa querida Tânia Carvalho. Sim, Né? mas Hoje casada com o Felicinho, que são meus queridos amigos, então eu sou assim, muito suspeito para falar sobre eles. Né? já estamos aqui eu brinco que a gente já está na cozinha de casa, né? Já Estamos estamos na falando cozinha. aqui. Mas comigo é assim, eu gosto de sentar na cozinha e sabe o Roger Lerina? O Roger Lerina, que é um jornalista super conceituado e tal, ele brinca comigo, porque eu vou todos os anos, há 40 anos já, 30 e tantos anos já, eu vou ao Festival de Gramado, desde quase quando inaugurou o Festival de Gramado. E eu vou sempre a trabalho. Ou eu sempre tenho um filme concorrendo, ou tenho um curta concorrendo, ou eu sou jurado, ou eu sou mestre de cerimônia, já fui várias vezes no palco Ai, lá. que Né? Ou entrego prêmios, ou, na pior das hipóteses, não tem nada para fazer, eu faço cinema nos bairros, apresento o espetáculo, apresento o filme, depois eu vou para a escola, aquela escola pública, né? E comento o filme. Então, eu vou sempre a trabalho. E de noite a gente sempre relaxa indo para a festinha que vai ter. E sempre tinha uma festinha no Hotel Serrano. E eu chegava sempre no Hotel Serrano e sentava num sofá e ficava sentado ali, dali eu não saía mais. E o Roger Lerino uma vez perguntou, disse, o que está fazendo aí, Zé? Eu digo, estou brincando de Hebe e recebe. O que é isso? Não, isso é o seguinte, se eu ficar me movimentando, caminhando para lá e para cá, eu vou encontrar 400 pessoas, mas eu não vou conseguir engatar nenhum assunto com nenhuma. Se eu ficar sentado aqui, a primeira pessoa que chegar vai sentar do meu lado, a segunda vai sentar do outro, a terceira vai ficar na frente. Espera, senta aqui do lado. No fim, tinham 20 pessoas ali, conversando, batendo papo, e a gente fazia, então, web recebe. é o Zé recebe. O Zé recebe. Zé, tu já pode nos contar assim, quais são os teatros, não. As peças que estão confirmadas, já tem alguma coisa que tu pode nos contar ou ainda é segredo? Não, assim, não há segredo, na verdade, não é isso. O que eu não posso é te dizer quem vai participar, porque nessa situação de pandemia, quem está responsável por isso é o Beretta, é o cara que vai consultar os grupos para ver qual deles vai estar na ativa na época do Porto Verão Alegre. Então, a gente não tem condições de adiantar, olha, o Bailinho na Curva vai fazer. Porque o Júlio Conte pode me dizer, Zé, eu resolvi esse ano preservar os atores e não fazer. Entende? Entendi. Então, é só por esse motivo que eu não posso adiantar nada. Não teria nenhum segredo, nem nada. Esse ano, o que eu posso te garantir é que nós vamos fazer um Porto Verão Alegre muito bonito e muito gaúcho. Gaúcho no bom sentido. Gaúcho no bom sentido. Vamos usar muitos artistas do Rio Grande do Sul. Quase a totalidade. Sabe que a gente ia ir no show do Nenhum de Nós e a Roberta, que está aqui nos assistindo, ela, enfim, nós íamos junto, eu, meu marido, ela e o esposo dela, e aí a gente recebeu o e-mail do Teatro São Pedro encerrando as suas atividades no ano de 2020, né? É muito triste isso, assim, da gente ver um dos cartões postais. Tu imagina para nós da Mezanino Produções lá, eu, meu filho, o meu sócio e tal, que estávamos marcados com a Elisa Lucinda para 3 espetáculos, sendo que 2 casas já lotadas, e recebemos essa comunicação, olha, eu digo, devolvam o dinheiro imediatamente porque o Teatro São Pedro fechou. Muito, muito triste isso tudo, mas que bom que a gente tem pessoas como tu, que no meio
confusão toda, fazem junto com os filhotes um negócio novo, com meio e fim, e daqui a pouco vai ter mais novidade, que estão olhando um futuro positivo para frente. Então a gente está aqui, ó, dando tempo, daqui a pouco vão nos cortar. Queria que tu deixasse uma mensagem positiva para o pessoal. Mas antes de fechar, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas prestem muita atenção, que esse elogio que tu faz, eu recebo com muito carinho, recebo esse elogio, mas eu não aceito que seja só para mim. Eu acho que, através de mim, tu está fazendo um elogio para a classe artística em geral, que são abnegados. Tu pode ver que tem pessoas, às vezes, passando fome e estão aí de graça, fazendo lives, tocando, cantando, declamando. Não estou falando daqueles que recebem. Não estou falando do cara que recebe para fazer a live, que tem um baita patrocinador e bota lá o cara. Eu estou falando do cara que todo dia liga lá o seu Instagram, senta com violão e dá um show de graça para as pessoas. Esses caras, esses artistas, os atores, as atrizes, as cantoras, os cantores, enfim, todas essas pessoas que estão nos enchendo de alegria, colocando a sua arte de graça online, esses merecem o nosso imenso aplauso e a nossa homenagem. É um aprendizado aí todo, e com certeza. Às vezes a gente para na sinaleira e vem aqueles artistas, né, fazendo um monte de coisa. Outro dia a gente parou ali na 24 e veio um dançando tango com a boneca dele. E meu Deus do céu, é tudo isso que tu está falando. Mas agora eu quero agradecer a ti muito, tá? Obrigado. E de todo esse público artista aí que com certeza está dando a sua vida para esse momento. Mas agora eu quero agradecer a ti, né, ao Rui, que nos fez o nosso link, ao Guilherme também, que nos apresentaram, e te dizer, meu, muito obrigada. Dizer que, assim, que coisa boa a gente está falando com alguém que a gente adora, que tem um monte de fã aqui também te mandando coraçãozinho, né? E a gente vê que é uma pessoa de carne, osso e muito carinho. Muito obrigado, Helena, muito obrigado. Olha, um grande abraço. Queria lembrar as pessoas que a Rede Globo está dando um presente para todo mundo, para mim particularmente, colocando no ar novamente, depois de 20 anos, a novela Laços de Família, que estreia no dia 7 de setembro. Queria convidar todo mundo novamente a curtir esse grande sucesso do Manuel Carlos. Eu já estou com uma novela no ar, né, que é a novela das 8 atual, Totalmente Demais, e vou agora entrar no outro horário com Laços de Família. Queria convidar todo mundo. Agradeço muito a tua gentileza de me convidar para essa live e eu fico sempre à disposição, tá bom? Eu quero dar um beijo para todo mundo que está nos vendo também. Um beijão no teu coração, muito obrigada, viu, por tudo, pela tua disponibilidade, por ter nos contado aí todas as questões de uma forma muito... Na cozinha, como a gente falou aqui, né? De uma forma que é o melhor jeito. Um beijo pro Fabiano também. E para todos. Eu não consegui ler todo mundo que está aqui, mas eu queria deixar um abraço e o meu carinho para todo mundo. Obrigado, viu? Valeu, a nossa live está salva. Depois, se o pessoal quiser ver também inteira, quem entrou depois, está à disposição, viu? Ó, a semana passada revi as 7 mulheres. Olha aí, ó. O Marco Aurélio sempre está aqui conosco também. Que coisa boa.